Fala, gente! Pete aqui de volta com mais um vídeo sobre o seu aracnídeo favorito, o Homem-Aranha. E bom, já faz um tempo desde o meu último vídeo de curiosidades do desenho de O Espetacular Homem-Aranha, que, a propósito, eu recomendo para quem não assistiu, caso tenha interesse em saber mais sobre o cancelamento, bastidores e a continuidade do desenho. Mas enfim, hoje o prestigiado vai ser o Homem-Aranha, a série animada, em que eu vou estar comentando 8 curiosidades acerca do desenho. Tem bastante coisa interessante, então não vou me prolongar muito, bora pro vídeo. Vocês não devem saber ou se lembrar, mas o desenho é marcado por algumas bizarrices e incoerências devido à censura na época. Acontece que na época os desenhos precisavam passar por um monitoramento para averiguar se eles estavam respeitando as diretrizes e termos legais da censura. Então coisas como violência explícita, a morte, desferir socos ou a existência de armas de fogo eram estritamente proibidas. Para vocês terem uma noção, os personagens sequer podiam pronunciar palavras relacionadas a isso, como matar, morrer, assassinar. No lugar diziam algo como destruir. Isso explica porque o Homem-Aranha nunca enfiava porrada para valer nos vilões. E ao invés disso, ele simplesmente os lançava uns contra os outros como se fosse, sei lá, uma luta de sumô. E, inclusive, tem uma entrevista do próprio produtor, supervisor e roteirista, John Semper Jr., e que ele fala um pouco sobre essa questão da censura. Be careful that, I got a note once, be careful that when Spider-Man lands on the roof, he doesn't harm the pigeons, which is a real note that I did get. E claro, alguns personagens também sofreram com essa censura, como o Morbius e o Carnificina. O Morbius, que quando ele foi concebido pelo escritor Roy Thomas, que teve uma passagem relativamente curta nas HQs do Aranha, ele criou o Morbius para ser um vampiro mesmo. Só que no desenho ele não era bem um vampiro, ele estava mais para uma mutação e que precisava de plasma e não de sangue. Ah, e eles também não podiam usar a palavra sangue. Detalhe: plasma que 90% da concentração é só água, o que distorce um pouco do mito do vampiro que bebe sangue, bom, não água. O Carnificina, por outro lado, bem, ainda era um louco homicida, mas como ele não podia matar explicitamente, eles deram uma desculpa esfarrapada de que ele sugava a energia vital das pessoas graças a uma feitiçaria do Dormammu. Segunda curiosidade: ainda falando de vilões, vocês aí devem lembrar do vilão Spot por causa da sua estreia em Homem-Aranha através do Aranhaverso. Ele surgiu nas HQs, mas desde então nunca foi muito popular e acabou no esquecimento, antes do filme revitalizar ele, tornando ele um vilão proeminente. Mesmo na época em que ele fez participação em episódio do desenho, foi mais uma desculpa para introduzir os portais dele e usá-los como uma espécie de analogia à morte, mais um simbolismo, Tanto é que em diversos episódios seguintes eles usam desse artifício para matar ou sumir com algum personagem, como quando a Mary Jane supostamente morre e o Aranha Carnificina do mal do último episódio praticamente comete suicídio. Ironicamente, os diretores brincaram exatamente com esse aspecto do personagem no filme, por vezes até referenciando a ele como o vilãozinho da vez, tal qual ele é em qualquer outra mídia do Aranha de fato, sendo completamente esquecível. Só então transformando ele num vilão deus ex machina, indo exatamente ao contrário do consenso geral e quebrando as expectativas. É bem engraçado essa forma de desconstrução do personagem. Terceira curiosidade: para vocês que assistiram ao meu vídeo de curiosidades do espetacular Homem-Aranha, vocês lembram como eu exaltei o nível de comprometimento da equipe em tornar a história o mais fiel às HQs possível, adaptando as histórias iniciais do herói quando ele ainda estava no colegial, e a revista era escrita pelo Stan Lee. Aqui no desenho de 90 não é diferente. Eles adaptam vários arcos da época em que o Peter já estava na faculdade em sua fase adulta. Lógico que eles fazem uma adaptação parcial, mas ainda assim conseguem fazer jus ao material original. Um exemplo é o arco do Aranha Humana, em que o Peter sofre uma mutação por causa da radioatividade residual no seu corpo, tal qual foi apresentado na edição de número 100 de The Amazing Spider-Man. Ou então o Harry se transformando num Duende Verde e analogia a drogas, representada em tela pelas alucinações e sintomas de abstinência.
e o arco do Ed Brock e posteriormente a saga do Venom. Tudo isso e mais foi inspiração tirada das HQs com o propósito de criar algo novo e de certa forma manter a nostalgia. Quarta curiosidade. Você que é um fã de Seinfeld, uma sitcom muito aclamada, confesso que nunca assisti, mas tenho curiosidade, comentei se vale a pena. Vai gostar de saber que o supervisor e roteirista John Semper Jr., quando foi encarregado de encabeçar o desenho, ele se inspirou muito no formato seriado de Seinfeld, que segundo ele, vou confiar nele já que eu não assisti, a série tinha um senso de continuidade muito forte, ou seja, os acontecimentos tinham sequência e não eram necessariamente desconexas, contendo uma história não muito linear, com várias tramas e subtramas acontecendo ao mesmo tempo. Ele queria isso para o desenho, ao invés de ser apenas episódico, com um início, meio e fim de apenas 20 minutos, que poderia ser extremamente previsível. No início, os executivos não gostaram muito da ideia, mesmo que até o Stan Lee tenha gostado. E no decorrer da primeira temporada ele não conseguiu atingir essa meta, mas ele acabou conseguindo posteriormente e nos presenteou com histórias marcantes do herói. Quinta curiosidade. Uma galera deve olhar para o design do Peter Parker e pensar, ele é igualzinho aquele ator do filme de 70 do Homem-Aranha, o Nicholas Hammond. Com certeza foi baseado nele. Bem, não é bem assim a história. Originalmente o design do Peter era para se parecer bem mais com os das HQs da fase do John Romita, em que o Peter estava na faculdade. Mas o Stan Lee decidiu dar uma atualizada na aparência dele para parecer mais contemporâneo. Então ele deu algumas instruções detalhadas para o Bob Richardson fazer o design conforme essas instruções. Segundo o próprio produtor, qualquer semelhança com o ator do filme de 70 é mera coincidência. Mas vamos combinar, que parece ele parece mesmo. Sexta curiosidade. Como eu havia dito, o desenho se inspirou em bastante conteúdo envolvendo a revista em quadrinho, apesar de ter dado seu próprio toque à coisa. Isso gerou bons frutos, como a constante progressão da personalidade hostil e agressiva do Peter enquanto era hospedeiro do simbionte, o que foi um elemento acrescentado apenas no desenho. Na revista não tinha isso, o que acabou servindo de referência para a adaptação da Roupa Preta do filme Homem-Aranha 3 do Sam Raimi e outras adaptações que viriam a ser feitas. A proposta, a cena do filme que o Peter veste pela primeira vez a roupa preta e fica olhando para o seu reflexo é igualzinha a uma cena do desenho. Sétima curiosidade. Falando em filmes, John Semper Jr. afirmou que teve várias ideias para episódios e vilões cortados. A exemplo, ele tinha planos para incluir o Homem-Aranha e o Electro. O problema é que não tinha permissão para usar esses personagens por causa de um filme obscuro do Homem-Aranha que estava sendo desenvolvido e seria dirigido pelo James Cameron, que usaria exatamente esses dois vilões para antagonizar o seu filme. E como vocês bem sabem, o filme não foi para frente, pelo menos John conseguiu incluir o Electro, mesmo que ele não seja nada igual ao das HQ, sendo até uma pessoa completamente diferente. Nada de eletricista ou Max Dillon. Vai entender. O Homem-Areia, por sua vez, não chegou a aparecer no desenho, mas tivemos o Homem Hídrico, que, nas próprias palavras de John, é praticamente o Homem-Areia para ele se olhar bem fundo. Portanto, a gente poderia esperar algo bem semelhante dele caso ele estivesse no desenho. Outros vilões, como o Besouro e o Boomerang, também fariam aparições, mas como o desenho teve seu término na quinta temporada, não foi possível. Oitava curiosidade. Essa curiosidade já é um pouco deprimente. Na gringa tivemos duas vozes para Tia May, porque a primeira, Linda Gary, precisou ser substituída, mas não foi por um simples motivo de agenda ou coisa do tipo. Ela faleceu devido a um câncer de cérebro. O John Semper Jr. já adentrou um pouco sobre o assunto e disse que na época dava para ver a doença tomando conta cada vez mais dela, a ponto dela mal conseguir gravar sua parte do roteiro. Com o tempo, ele teve que diminuir as linhas de diálogo, chegando até apenas 4 ou menos linhas, tudo para manter ela trabalhando, já que os atores eram pagos por sessão, então ela seria paga mesmo se fizesse uma pequena ponta que fosse. Achei legal trazer essa curiosidade para mostrar a camaradagem e solidariedade que essas pessoas tinham, além de um enorme respeito um pelo outro, porque isso certamente não se vê todo dia. Enfim, é isso.
Finalmente, ufa, bastante coisa para comentar, mas eu espero que tenha entregue para os senhores da melhor maneira. Mas comentem aí, vocês sabiam dessas curiosidades? Conhecem alguma que eu deixei de comentar e gostariam que eu trouxesse num próximo vídeo? Então não se esqueça de deixar o like, porque esses vídeos dão muito trabalho mesmo. E também não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais vídeos no mesmo formato e outros. Caso você tenha interesse, tem um vídeo de curiosidades do espetacular Homem-Aranha, vídeos reprise e comentando cenas deletadas. Acessa lá. Valeu e fui!